Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula dessa semana, a gente vai trabalhar com o JavaScript, né? Semana passada vocês viram o histórico, como é que ele funciona, essas coisas. Aí, essa semana, a gente vai conhecer alguns operadores matemáticos e operadores relativos. E eu vou apresentar para vocês como trabalhar com o JavaScript junto com HTML, essas coisas. São aulas não são complexas, tá? Vocês vão conseguir entender, eu espero, né? Então vamos lá. Para vocês aplicarem o JavaScript ao HTML, vocês têm duas formas. Ou o interno, que é o que nós iremos mais utilizar, ou o externo. O interno, sempre vocês vão trabalhar com ele colocando antes do fechamento da tag body. Vocês não vão colocar lá no cabeçalho do HTML como vocês fazem com o CSS. Tá? Porque para o carregamento, essas coisas é melhor para o JavaScript sempre ficar no final do código da página de vocês. E o externo seria assim, script, aí src, para você chamar o arquivo de vocês e fecha a tag script. É só isso e vocês já chamam o arquivo externamente. Não é complexo, é bem simples. Para vocês comentarem essas coisas, comentário de várias linhas é barra, asterisco e asterisco barra, e se for comentário de uma linha, barra, barra. Os tipos de dados que nós temos no JavaScript são strings, números inteiros e decimais, valores booleanos, que a gente fala, né, verdadeiro ou falso, e vetores, que são os arrays. Para vocês criarem a variável nele, você coloca a palavrinha var, o nome da sua variável, que vocês já tiveram aula de lógica de programação, vocês já sabem criar variáveis, essas coisas. Caso alguém não lembre, não pode ter espaço, não pode ter número antes, essas coisas. Isso era o nome que vocês lembrem depois o que é que a variável está armazenando. Nós temos os seguintes operadores matemáticos, os condicionais, os lógicos, os de controle, de tomada de decisão e de repetição. Para essa semana, a gente vai trabalhar com os operadores matemáticos. Então, é bem simples. Adição. Tanto a adição ele pode servir para string quanto para número, de subtração, de multiplicação, divisão e o módulo. Caso alguém não lembre aí, módulo é o resto da divisão. Você vai dividir normalmente, mas o que você vai analisar é o resto da divisão. E esse igual é você atribuir à variável um determinado valor. É você inserir nela o valor. Além disso, nós temos os operadores mais, que é o incremento que a gente fala. Você vai somar a variável mais um valor, o número 1. Ou o decremento, que é o menos. Você vai tirar 1 da variável. Então, aqui no nosso exemplo, ó, x recebeu 3. Se eu colocar x mais, o resultado dele vai ser 4. Mas por quê? X valia 3. Mais, o que quer dizer o mais, né? O incremento. Ele vai somar a essa variável mais 1. Então, o resultado vai ser 4. De igual forma, no decremento. Variável valia 3. Se você está tirando 1 dela, o resultado vai ser 2. Além do decremento e incremento, nós também temos os seguintes operadores. O mais igual, menos igual, multiplicação igual, divisão igual e o módulo igual. Eles seriam uma abreviação do código que a gente, para você não ficar escrevendo isso aqui, ó. X recebe x mais 3 aqui no nosso caso, no primeiro da multiplicação. Então, seria x mais 3. Então, para a gente abreviar, a gente faz dessa forma aqui. Mas seria a mesma coisa de x recebendo x mais 3. No nosso caso aqui, o x vale 5. Então, seria 5 mais 3. Então, x vale 8, como no nosso exemplo. E assim por diante. Então, x menos 3 seria 2. X multiplicado por 3 seria 15 e assim por diante.
Então, você não precisa montar um código dessa forma, você pode fazer ele em abreviado. Nós também temos os operadores relacionais, que a gente usa para fazer as comparações. Nós temos para comparar se são iguais, se são diferentes, se são idênticos, tá? Aqui nesse caso ele vai avaliar se tem o mesmo valor e se ele tem o mesmo tipo de dado. De igual forma, no diferente, na comparação de diferente, se eles são diferentes no tipo e nos valores. Aqui vocês conhecem, né? Menor, maior, maior ou igual, menor ou igual. Além disso, nós temos os operadores lógicos, que eu acredito que vocês também estudaram na aula de lógica de programação. Lembram da tabelinha verdade? Verdadeiro e falso? Aqui nós temos os operadores, quando vocês estavam aprendendo lá no verdadeiro e falso, ou os operadores lógicos, vocês lembram do não, do ou not, né? O e, ou and, eu não sei como é que vocês aprenderam. Nossa, eu tô escrevendo lindo. O operador lógico ou, e esses dois operadores, que eles vão analisar se tanto uma condição, tanto a da esquerda quanto ou da direita, se ambas são verdadeiras ou se ambas são falsas. As duas têm que, ou as duas, ou três, ou mais que tiver, todas têm que ter os mesmos resultados. A mesma coisa para o ou. Caso vocês não lembrem, quando a gente fala do e, que é esse aqui, todas as condições, elas para serem verdadeiras, ela vai ter que ser verdadeira. Então, se tiver uma condição falsa, o resultado dela vai ser falso. No ou, também, no ou é o contrário. Então, se tiver uma condição falsa, mas tem duas outras verdadeiras, o resultado é verdadeiro. Só vai dar tudo falso, deixa eu escrever ou aqui, senão vocês confundem, tá? Só vai dar tudo falso se tudo for falso, tá? Minha caligrafia tá linda. Então, quando vocês verem os operadores lógicos e ou, a diferença deles é que para o e dar tudo verdadeiro, tem que ser todas as condições, tanto a da direita quanto a da esquerda, elas têm que ser verdadeiras. No ou acontece o inverso, tá? Se tiver uma condição verdadeira, mas tiver uma falsa, ele ainda continua tendo o resultado verdadeiro. Só vai dar falso se tudo for falso. Aí, prosseguindo, a gente tem os comandos de decisão, o if, tá? Ele vai analisar uma condição. Ah, que condição? As condições que vocês vão utilizar, tanto dos operadores relacionais, esses aqui, junto com os operadores lógicos, se tiver. Então, a condição aqui, a gente pode escrever, tipo, se 5 é maior que 6, isso é verdadeiro, isso é falso. Tá? Então, aí, dependendo do resultado que ele retornar, ele pode ir para dentro do if ou para o else. O if, ele tem if e else, ou if, else, if, se ele tiver outra condição para analisar. Se não, tá? Essa é a estrutura dele. Então, ele vai analisar a primeira condição, aí ele vai cair para o segundo e para o else, no caso. Então, isso aqui tudo vai depender da forma que vocês escreverem o código. Nós também temos o switch, que é o caso, não sei se vocês já trabalharam com ele em Java. Então, a gente vai ter uma variável, o switch vai analisar essa variável e ele vai começar as condições. Caso 0, aí se isso der verdadeiro, ele já para o código aqui. Se não, ele vai continuando, e se não tiver nenhum valor que possa ser analisado, ele vai para o default e termina o código. Também a gente tem o for, muito utilizado,
que é um laço de repetição, um loop, e vai ficar, até a condição ser alcançada, ele vai ficar realizando o loop. De igual forma, o while também, que é a estrutura de repetição, e do while, que é um outro também de repetição. Então, a nossa aula, além disso, a gente tem o break para parar o código e o continue, se você precisar continuar o código. Então, nossa aula vai até aqui. Aí, nas próximas aulas, a gente vai começar a aprender a trabalhar com funções, que é um pouco mais, bem mais utilizado, quando vocês vão trabalhar com JavaScript. Mas aí, nas próximas aulas, aí eu explico com mais calma para vocês como trabalhar com funções.